Na cidade de Madeiro, um caso comovente, né? A morte do prefeito assassinado durante uma partida de futebol lá no município. Elivaldo Barbosa, eu falava até que na época com o Elivaldo que a gente fazia tempo não via um crime cometido contra prefeito com tanta gravidade quanto um assassinato, como nós vimos naquela oportunidade. É verdade, o assassinato, ele estava na beira do campo, já tinha até terminado a partida, ele estava lá acompanhando uma competição, uma partida de futebol do campeonato lá local de Madeiro, foi brutalmente assassinado, ele foi com tiros, inclusive, uma repercussão enorme. O prefeito Zé Filho era filiado ao Progressistas e esse crime, ele teve uma repercussão muito grande. A situação política lá em Madeiro, ela já foi normalizada do ponto de vista administrativo, com a posse do prefeito, que era o vice-prefeito, agora o prefeito Pedro Filho. Inclusive ontem mostramos aqui uma reportagem dele mudando de partido, mas o caso aí do ex-prefeito Zé Filho, o saudoso ex-prefeito Zé Filho, continua ainda muito presente na cidade. Muito marcante, apesar da autoria já conhecida, já se sabe quem foi, já se sabe a motivação. Hoje, inclusive, está tendo audiência de instrução e julgamento no Tribunal de Justiça por esse caso. Eu vou ao vivo com o repórter Tiago Melo. Ele traz detalhes para nós a respeito do assunto. Tiago, o julgamento já começou? A previsão era de que começasse agora, mais ou menos pelo meio-dia, né? Isso, por volta de 13 horas, Joelson. Boa tarde a você e a todos. Deve ser dado início a uma sessão virtual, uma audiência de instrução e julgamento, que é o passo inicial de um julgamento pelo júri. O que vai ser feito? Juiz, promotor reúnem ali, também advogado de defesa, reúnem as testemunhas dos dois lados, testemunhas de defesa e testemunhas de acusação, para contarem aquilo que sabem acerca da circunstância, de tudo que envolve esse crime, para se criar um juízo até que vai balizar, no caso, o julgamento pelo tribunal do júri. Por parte da acusação, foi contratado um advogado de defesa para atuar como assistente do Ministério Público. O promotor é o Carlos Rogério Bezerra e o advogado é o Marcos Vinícius Brito, que tem escritório aqui em Teresina, e nós o procuramos agora pela manhã. Ele nos disse da expectativa, que espera que as testemunhas confirmem a verdade de que o que houve ali foi um crime premeditado contra o prefeito Zé Filho. É bom a gente lembrar que no dia 28 de novembro do ano passado, como você citou, o prefeito saía de uma partida de futebol. Quando estava chegando no carro, foi surpreendido a tiros, foi levado ferido ainda ao hospital, mas terminou não resistindo. E a polícia descobriu que o autor dos disparos foi um primo dele de segundo grau, que é o Felipe Anderson Seixas Araújo. Terminou sendo preso 5 dias depois, confessou que matou e alegou como motivação forte emoção. Ele disse que estava sendo perseguido pelo prefeito, que contava inverdades sobre ele na cidade, e havia também um fator específico, que o próprio Felipe e o pai dele teriam sido demitidos da prefeitura lá de Madeiro. E, inclusive, o pai de Felipe chegou a morrer durante o período da pandemia por Covid, né? E isso teria nutrido nele uma raiva, e por isso ele teria tirado a vida do prefeito. Mas a assistência de acusação, o advogado Marcos Vinícius Brito, nos revelou agora pela manhã que pretende incluir na relação de testemunhas duas que não foram arroladas pelo Ministério Público. Seriam uma mulher que esteve hospedada aqui em uma pensão mantida pela Prefeitura de Madeiro, que teria escutado acerca do plano para tirar a vida do prefeito dias antes do assassinato acontecer, bem como um odontólogo que atua lá na região e que também saberia do plano para matar o prefeito, e que teria, inclusive, em uma situação, feito uma intervenção ao perceber Felipe seguindo o carro do prefeito Zé Filho, isso dias antes do assassinato. Vamos ouvir o que diz aí o advogado que vai atuar como assistente de acusação. Nós vamos procurar confirmar a própria afirmação dele em juízo de que é o autor do fato, de que realmente matou o seu Zé Filho e o fez por vingança. Ele confessa que matou porque estava
com muita raiva, é essa a expressão, que ele não podia nem olhar para o carro do Zé Filho, que ele tinha ódio porque atribuía a morte do pai, que ocorreu pelo Covid, ao Zé Filho. Uma senhora que é secretária, que à época era secretária da prefeitura, que no mês de setembro ela veio fazer um tratamento aqui em Teresina, né? E ela ouve da coordenadora da pensão da pessoa de Madeiro, né, de que o seu Zé Filho não passaria do dia 30. E coincidentemente, do 30 de novembro. E coincidentemente ele é assassinado no dia 28. Né? Nós vamos também pedir a oitiva de um médico de Luzilândia, que diz que em determinado momento, no mês de agosto, ele viu o senhor Felipe seguindo o senhor José Filho, e como ele sabia que haviam desavenças graves e que Felipe já teria externado em várias ocasiões de que mataria o Zé Filho, ele encosta perto do carro do Zé Filho para evitar uma tragédia. E essas pessoas não foram arroladas, ele estava com a mochila, ele estava preparado, ele arquitetou todo o iteris crime dele. Ele programou, ele realmente detalhou, ele se programou, ele é visto com dinheiro num posto de combustível, ele mostra uma pochete com dinheiro no posto de combustível, então houve todo um preparo. Não foi uma coisa, como ele quer denotar, de que houve um impulso, uma raiva, um momento de violenta emoção. Não, houve todo um preparo. Ele planejou, ele arquitetou, planejou e executou. Bom, a defesa de Felipe Anderson coloca que os fatos denunciados pelo Ministério Público, em parte, não são verdadeiros e classifica a denúncia como ficções e presunções ministeriais. Nós procuramos os advogados de Felipe Anderson, há um escritório aqui em Teresina que representa ele, mas infelizmente não obtivemos retorno ou uma resposta acerca da expectativa também sobre a audiência de instrução e julgamento. Deixamos aqui o espaço aberto para manifestação, caso eles queiram. Um detalhe, a defesa de Felipe Anderson arrolou 7 testemunhas de defesa e entre elas está o prefeito Pedro Filho. Joelson. Muito obrigado, Tiago. Obrigado pelas informações. Elivaldo, a resposta da Justiça do Futuro para esse caso vai ser o que vai servir para a família e também para a população de Madeiro para tentar ir sarando a ferida que foi esse assassinato. É importante, né, o julgamento hoje, pouco tempo, né, do inquérito, da fase judicial. Espera-se que se encerre hoje. Aí no caso, instrução e julgamento. Instrução de julgamento, né, para acelerar essa fase judicial do inquérito, dessa apuração desse crime e que tenha um desfecho, realmente, que seja punido o culpado, o réu culpado. Porque é uma situação, Jorge, que quando não for o julgamento final, a definição judicial, por mais que ela ainda abra perspectivas para recursos, mesmo assim é uma postura que todos esperam, porque dará tranquilidade, ou pelo menos vai procurar dar uma estabilidade social à pequena cidade de Madeiro, que fica lá na região norte, na região de Luzilândia, no norte do Piauí. Porque você imagina a instabilidade social, política, institucional, por mais que o atual prefeito, o prefeito Pedro Filho, procure manter a normalidade administrativa, mas é um caso que está em aberto, né? Apesar de ter os envolvidos já presos, já sendo incriminados, mas mesmo assim, enquanto não houver uma decisão definitiva da Justiça, fica sempre essa perspectiva da família e de quem acusa, de quem defende, para uma decisão. Exatamente, Elivaldo Barbosa. Vamos ver como é que vai ser o desfecho desse caso. Agora, Elivaldo, fala um pouco de política, porque rapidamente daqui a pouco você vai trazer informações sobre os neopetistas. Neopetistas, pode falar. Pode falar sempre. Neopetistas, os novos petistas, esses, como é que foram recepcionados? Estão bem acomodados na sigla? Olha, Gelson, eles estão acomodados.
Bem, eu acredito até que sim, porque se não fosse essa acomodação, eles estariam sem partido e não teriam nem como disputar a reeleição, né? Então não tem nem muito o que reclamar. Agora, isso tem um limite, não é? Neopetista, Joelson, ele nunca foi 100% acomodado no PT, historicamente, não só os atuais, foram 7 filiados, mais um deputado federal, o deputado Flávio Nogueira, 8. Então é muita gente. Mas historicamente sempre existiram neopetistas. Agora mesmo saiu um, o deputado Ziza Carvalho. Ele estava no PT, no exercício do mandato de deputado estadual, agora no apagar das luzes ele deixou a sigla e migrou para o MDB. Já foi lá, já esteve lá o ex-deputado Henrique Rebelo e assim por diante, né? O próprio deputado Flávio Nogueira já foi do PT, já saiu, já voltou, mas sempre nessa condição de neopetista, não é petista raiz. Então, eles no início aí houve um burburinho por causa da escolha do deputado Fábio Novo, que é um petista que já está há mais tempo na sigla, mas eu não enquadraria nem também como um petista 100% raiz. Ele adquiriu essa raiz porque já foi presidente da sigla 8 anos, então já ganhou o diploma de petista raiz e tal. Mas ele chegou no PT também, sim, ele já foi do PSDB, do MDB, sim, enfim. Mas o fato é que ele foi escolhido pela ala histórica do PT para ser o líder desse bloco, PT Solidariedade. São 13 deputados, é quase a metade da Assembleia. E isso causou, assim, um certo estresse, porque os neopetistas, os deputados que assinaram agora, recentemente, a ficha de filiação ao PT, não foram ouvidos, não participaram do encontro para bater o martelo. Mas a Lídia Brito conversou com uma parlamentar, dessas que ingressaram agora lá no PT, e ela esclarece com muita tranquilidade que a situação foi contornada e até dá conselhos para aqueles que estão entrando no PT. Sabe que há um limite, então, de tratamento. E o outro assunto também, Joelson, é que a Lídia nos traz hoje, e ela hoje conversou com o deputado José Santana, do MDB. Ele não será candidato, porque até continua no cargo de secretário da Assistência Social, não se desincompatibilizou, então ele permanece no primeiro escalão. O candidato do grupo, que é liderado pelo deputado José Santana, será Ana Paula, que já está em campo em busca de votos. Santana, ele revela publicamente agora a solução do grupo. Como é que está o grupo? Se isso foi uma saída politicamente saudável para o grupo, se deixa alguma sequela, alguma dificuldade de relacionamento pessoal e político no grupo que ele integra. Então ele fala da candidatura da ex-deputada Ana Paula para tentar voltar à Assembleia Legislativa.